2 de dezembro de 2016. Chapecó se prepara para velório coletivo e últimas homenagens a vítimas do acidente aéreo. Com suspeita de negligência de companhia aérea, filho de copiloto acredita que equipe de voo tentou salvar vidas. Argentino Messi, português Cristiano Ronaldo e francês Griezmann são os finalistas da Bola de Ouro. Marta está na disputa entre as mulheres. Gol do corintiano Marlone está entre os finalistas do Prêmio Puskás. Eduardo Batista deixa a Ponte Preta e será o novo técnico do Palmeiras. E ainda, as notícias de Santos e São Paulo. E com homenagens a Chapecoense, Timão é campeão paulista de futsal. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Neste sábado acontece em Chapecó o velório coletivo das vítimas do acidente aéreo na Colômbia. A cidade acerta os últimos detalhes para a despedida dos atletas e dos membros da comissão técnica que disputariam a decisão da Copa Sul-Americana. Com todos os 71 mortos identificados pelo IML colombiano, os corpos das vítimas do acidente começam a deixar Medellín. Enquanto os caixões dos jornalistas brasileiros virão por voo fretado, a delegação da Chapecoense deve sair em voo militar por volta das 7 horas da noite, horário de Brasília. Fabiano Winkler, médico da equipe catarinense, acompanhou a preparação dos corpos antes da liberação. É difícil, é um momento muito difícil para mim, como pessoa, como médico da equipe. Havia irmãos que se foram e a cidade de Chapecó está muito triste, o país Brasília está muito triste nesse momento. Mesmo abalado com a tragédia, a prefeitura da cidade de Chapecó, ao lado do clube, se preparam para o velório coletivo, que será realizado na Arena Condá, marcado para este sábado. Agora a cidade está parada. Ela teve o primeiro impacto da notícia. Aconteceu o acidente, mas ninguém acreditava no acidente. Então foi um impacto assim que o pessoal demorou. Aí sentamos tomando uma previdência de uma logística para trazer os corpos. Agora vem o impacto da chegada dos corpos, então a comoção vai ser muito grande, nós temos que estar preparados para isso e dar o atendimento necessário aos familiares que necessitam. Enquanto isso, uma polêmica se formou com as famílias das vítimas brasileiras. Tudo porque foi feito um pedido para que as famílias fossem até o aeroporto da cidade para recepcionar o presidente Michel Temer. Eu não vou no aeroporto, entendeu? Porque eu acho assim um desrespeito muito grande a essas pessoas, né? Se ele quiser, ele vem aqui, né? Porque a pessoa importante hoje aqui somos nós e os nossos filhos que morreram. Eu não vou, né? Eu não arredo um pé perto do meu filho para cumprimentar um Temer, né? Ele é o presidente do Brasil e só. Mas eu vou chegar lá, vou cumprimentar ele, vai sair no mundo inteiro. O pai do Felipe cumprimentou o Michel Temer. O que eu quero com esse tipo de coisa? Eu não preciso do cumprimento dele no aeroporto. Eu acho que se ele tem dignidade, porque ele é um presidente, né? Ele tem dignidade e vergonha na cara que vem aqui cumprimentar as pessoas que estão com problema. Não nós ir ao encontro dele como se a importância fosse ele estar no aeroporto. Tu entende? A importância dele no aeroporto para nós não representa nada. Simplesmente sensacional. Incrível a falta de sensibilidade. Ok, pode ser protocolar, faz parte do cerimonial, mas convenhamos, é uma situação diferente. Então, se alguém está sensibilizado com o que aconteceu perto de Medellín, na Colômbia, que vá até as pessoas, oferecer condolência num ato de humanidade. Protocolo, nesse caso, ok, fica para inglês ver. Sabe, é uma questão de humanidade. Então, beira até um oportunismo. Tipo, marquei presença no aeroporto, então as pessoas que venham até mim. Faça-me um favor, sabe? O país, e outra coisa, não é a base desse governo que estava lá tramando na calada da noite, enquanto o país chorava um desastre aéreo? Então, mínimo de sensibilidade. A dor é muito grande dessas pessoas. Não é só a dor de uma torcida, não é só a dor de um povo, é a dor de uma mãe,
é a dor de um pai, é a dor de um filho, é a dor de um irmão, é a dor do familiar. Então, faça-me um favor, Flávio, eu não vou nem falar mais porque é demais para o meu gosto. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Parabéns ao pai do Felipe, que no meio de uma coisa tão grave, né, tão terrível para a vida dele, imagina que é perder um filho, ele teve essa grandeza, essa altivez e colocou o tal do presidente no lugar dele. Eu acho que é perfeito. Nenhum político vale qualquer tipo de situação, nem essa, nem qualquer outra. Finalmente as pessoas estão entendendo que os políticos, eles são nossos empregados. Eles nos devem satisfação, eles não são o que eles acham que eles são, autoridade. A gente já dá muita coisa para essa gente. Então está na hora das coisas ficarem nos seus devidos lugares. E de novo eu vou falar a mesma coisa. Pessoal da Chapecoense, vítimas, peguem o que vocês puderem agora, porque vão desaparecer todas as ajudas. Os seguros, se vocês não receberem rapidamente, eles vão sumir. Não coloquem intermediário, queiram o dinheiro diretamente nas mãos de vocês. Eu sei que falar em dinheiro agora é complicado, Sim. porque o momento é diferente, mas a vida vai seguir. As crianças que são filhas dessas pessoas que morreram, elas vão ter que se alimentar, vão ter que ir na escola, e as pessoas roubam mesmo. Vou lembrar de novo o caso do Denner. Quando ele morreu foi uma comoção. Tinha seguro da Portuguesa e do Vasco. O Vasco não pagou, a Portuguesa não pagou. Quem alimentou a família do Denner foi o Edinho, filho do Pelé. Porque ninguém fez nada. Todo mundo desaparece. Tem um monte de pilantra que quer tirar proveito da situação, um monte de pessoa fazendo política, hipócritas e tal, mas na verdade as famílias é que vão ficar com o peso. Então, o que puder, nós vamos ajudar, ajuda agora. Dá o dinheiro agora. Chapecoense, se tiver alguma coisa, pegue agora, porque daqui a pouco, se não resolver esse negócio do rebaixamento agora, não vão resolver mais. O Internacional está demonstrando uma covardia imensa, aproveitando essa situação. Imagine daqui a um ano, quando o time estiver caindo. Imagine daqui a um ano, quando a coisa começar a ferver. Então, o que tiver que pegar, pegue agora. Porque depois, quando acabar o velório, quando acabar a manchete, vocês vão ficar sozinhos, como as vítimas de enchente ficam sozinhas, como roubaram donativos em Santa Catarina mesmo. Então, peguem o que puder pegar agora. Tem que ter alguém frio para aproveitar o momento, já que esses pilantras estão querendo tirar proveito, pegue agora o que vocês tiverem que pegar, que depois vai sobrar para vocês, seguro vai sumir, advogado vai sumir, dinheiro vai sumir, fica ajuda tudo vai sumir. Fica tudo no papo, né, Flávio? Fica só as palavras, né? Palavra para aparecer, para tirar proveito do momento. Então, nossa, que legal, depois some tudo. Então, é um momento, embora seja difícil ter essa frieza, mas a gente já sabe da história. Tenho certeza absoluta que eles vão ficar sozinhos. Logo, logo, se a Chapecoense não tiver o benefício dos 3 anos para ficar livre, que eu sou a favor, o ano que vem ela vai ter risco de rebaixamento, e se for rebaixada ninguém vai ter pena, não. Por que não, né? O próprio presidente é o velório, né? Dá um abraço. Nada, né? Não, eu sei, mas eu estou dizendo, se houvesse a intenção... Eu não gostaria de... Então, mas vamos imaginar que fosse uma boa intenção. Vai ao velório, dá um abraço nas pessoas, que é medo de ser vaiado? Sabe, você acha que é esse o receio? É uma questão de humanidade. Olha, sinceramente, nunca houve nenhum tipo de preocupação de governante nenhum com ninguém. Ninguém tomou cuidado com a aviação, ninguém se preocupa com nada. Isso tudo é proveito político. Então, eu não gostaria de ter esse tipo de gente no meu velório. Nada de político, nada, de ninguém. Amigos, pessoas que realmente gostam deles, e acabou. Eu não acrescenta nada, não muda nada, as pessoas não voltam e vão tirar proveito da situação. Então, é melhor que não apareçam mesmo. Olha, em meio a tanta tristeza, um ato nobre. O Independente Santa Fé, campeão da Sul-Americana em 2015, doou para a Chapecoense a réplica do troféu que recebeu da Conmebol, já que a taça original sempre é devolvida à entidade máxima do futebol sul-americano. No último boletim médico sobre os feridos, ainda não há previsão de alta, mas as notícias são boas. Nenhum deles apresenta risco de morte e a situação é crítica, mas estável. O lateral Alain Rochel está sedado e foi transferido de hospital, mas já conversou com a família. O pai do zagueiro, Neto, revelou que a equipe médica que cuida do atleta não descarta que um dia ele volte ao futebol. Quem está no estado mais grave é o goleiro Follmann, que teve uma perna amputada e continua entubado. Já o jornalista Rafael Renzel, que teve um trauma torácico, apresentou melhora na situação do pulmão. O filho do copiloto Ovar Goitia, morto no acidente, falou do momento difícil com a perda do pai.
Em meio a suspeitas de que o terrível acidente com a delegação da Chapecoense possa ter sido provocado por negligência do piloto, é impossível não se comover com a dor dos familiares das vítimas. Além de jogadores, comissão técnica e jornalistas, 7 dos 9 integrantes da tripulação faleceram na queda do avião nas proximidades de Medellín. Bruno Goitia, filho do copiloto Ovar Goitia, comentou sobre o sentimento de perda e o início das investigações. Eu não sei exatamente o que aconteceu, o que fez, o que não fez. A única coisa que sei é que eles estavam preocupados em salvar vidas, só isso. Foi uma estaca no coração. Pode-se dizer como se meu mundo tivesse acabado. Eu falei com ele 10 minutos antes de que saísse o voo com meu pai e só me despedi. Estava tudo bem. Ele só me pediu para tomar conta da casa, dos irmãos, que eu era o homem da casa e disse que ia voltar. Mas não voltou. Sempre vou lembrar dele como um grande piloto. Eu chamava ele de meu comandante, era meu capitão. Foi meu instrutor de voo também. Eu tive a honra de voar quase 90% das minhas horas com ele. Ontem o Rei Pelé participou do programa Bate-Bola do canal ESPN Brasil e comentou a tragédia com o avião da Chapecoense. Estava até comentando ontem com o meu assistente sócio, o Pepito, eu estava falei, pô, você vê como Deus foi bom comigo? Nós viajamos para todo lugar do mundo, nós tivemos, né, só faltava, a gente brincava que o Santos só faltava jogar na Lua, né? O único lugar que o Santos faltou jogar foi na Lua e graças a Deus não tivemos nenhum acidente grave. Nós, às vezes, tínhamos que pegar teco-teco para fazer viagem e tal, mas tivemos a felicidade. Agora, isso também é uma coisa que só Deus pode explicar. É triste porque são nossos irmãos, né? Somos gente aqui da família. Então a gente sente muito, mas é o que eu falei, a gente tem que procurar orar, fazer uma força positiva muito grande para os familiares que ficaram, que estão sofrendo. Né? Estamos de volta e domingo, Rogerinho, a partir das 9 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com tudo ao vivo e a presença, sabe de quem? Presidente Paulo Nobre do Palmeiras, campeão brasileiro de 2016. Tem também uma entrevista inédita e exclusiva com o técnico da seleção brasileira, Tite. Dá uma olhadinha no que vem por aí. Caravana passageira. Alô. Maintenant, when Guy Debord and I were bored, he said to me, it's not Guy, it's Key. It's Key, not Guy, said I. That's right, said he, it was not Guy, but Key. I see, said I, to Key, not Guy. I see not why you mystified. To keep your numbers low, not high, is no way to revolutionize. And change everyday life, I asked my friend called Key, not Guy, to make you see I have... Qual é a sua relação com o presidente da CBF? Aí tem. Aí agora vou falar um pouquinho do Neymar. Tem 3 toques sobre o Neymar. Pode ser um padrão, as outras não tem registrado, filha de novo. There's such a ball, they're the drunk and amazed they invented punk. When Guy Debord and I were bored, he said to me, it's not Guy, but Key, and anyway, boredom's never ever revolutionary. Eu nunca tive na minha cabeça ser técnico. Mas a gente não vê mais esse foco todo direcionado para o Neymar. Jogador de verdade. Foi o termo que eu usei depois de ter perdido o clássico contra o Palmeiras. Eu tenho muito orgulho de ter uma relação pessoal e de ser amigo do presidente Roberto. Alô, pessoal. Eu estou no Mesa Redonda, com o Garrafa, com o Primo, com vocês todos, né? Espero aí que a gente possa ter e vocês acompanharem a entrevista. Um abraço, bom proveito. Bom demais, né? Então, nesse domingo você confere essa entrevista exclusiva com o técnico Tite da Seleção Brasileira no Mesa Redonda Futebol Debate, a partir das 9 horas da noite. Certo, Flávio?
Certíssimo, vai ser muito legal. Presidente Paulo, presidente campeão, entrevista com o técnico da seleção brasileira. Programa maravilhoso esse domingo. Bom, atenção, os vencedores do Troféu Mesa Redonda já estão definidos. Mas para você saber quem faz parte do time de melhores do Brasileirão, você vai ter que esperar mais alguns dias, mais um pouquinho, porque está chegando a hora da gravação da melhor festa do futebol brasileiro. Falta pouquinho, Flávio. Terça-feira, dia 6 de dezembro, a gente vai gravar aqui no prédio da Fundação Casper Libero. A partir das 20 horas começa a nossa gravação. Terça-feira. E o Troféu Mesa Redonda vai ao ar no dia 18 de dezembro. 18 de dezembro, anote na sua agenda, é quando você vai descobrir quem são os vencedores do Troféu Mesa Redonda 13ª edição, o Oscar do futebol brasileiro, Flávio. Então, e gozado, hoje eu recebi uma ligação de um jogador da Inglaterra. Tal, não sei o quê. Depois um jogador de Barcelona. Vai ser bom, hein? Vai ser legal. Eu tô nessa e tal, não sei o quê, eu recebi um convite. Então, tamo lá e tal. E olha, a Lux Color, a Baltec e a Cerveja, outra, empresas maravilhosas, estarão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. Vai ser muito legal. Campeão mundial de Fórmula 1 no último final de semana, o alemão Nico Rosberg surpreendeu o planeta ao anunciar a aposentadoria hoje. Essa notícia é destaque no site gazetesportiva.com e a gente traz para vocês. O anúncio do piloto de 31 anos de idade foi feito na festa de gala da Federação Internacional de Automobilismo, que aconteceu nesta quinta. O Rosberg disse que sempre sonhou em ser campeão da Fórmula 1, ele está no topo e por isso ele acha certo parar agora. O alemão explicou que a temporada foi muito sacrificante, desgastante, especialmente para a família dele. Para o piloto, a parte mais difícil foi deixar a equipe Mercedes na mão, já que agora eles precisarão de um substituto. Em 206 GPs disputados, Nico Rosberg teve 23 vitórias, 57 pódios, além de 23 pole positions. Além do título este ano, o Rosberg foi vice-campeão em 2014 e 2015. Vai fazer falta na Fórmula 1, né, Celso? Vai, porque... É bonito. Não por esse argumento. Competente. Você também acha, né? Para mim não faz a menor diferença. Para mim agora. Faz. Claro, mais bonito é melhor. O Nick Lauda, por Tanto exemplo, é que, olha era aqui, horroroso e... mas ele era... sofreu um acidente. Não, tô falando de antes mesmo. Antes não era. Não era tão feio. Não era um cara boa pinta e era extremamente competente. Essa coisa de boa pinta você não entende mesmo. Deixa eu ser leigo que tá certo. Mas é o seguinte, ele é muito, sabe o quê? Inteligente. A hora de parar. Talvez não fosse, mas o cara parou. Você acabou de falar, eu não entendo nada de Fórmula 1, eu só entendo de bola e olha lá. Tá no topo. 2014 vice, 2015 vice, 2016 campeão. O cara já deve ser milionário. Vai ter um monte de coisas para fazer, vai dar palestra. 31 anos, gente. 31 anos, milionário e campeão do mundo. Nunca mais ele perde. Se pode fazer isso, parabéns, inteligente. E Pelé parou também lá em cima. Eu aprendi isso com o Pelé, parar quando você está no ar. Quando ninguém quer que você pare, esse é o melhor momento. Beleza. O assunto agora é o futsal. O Corinthians venceu Sorocaba 4-0 e conquistou o bicampeonato da Liga Paulista de Futsal. Veja como foi o jogo na reportagem de Fernando Gavini. Momentos antes da decisão da Liga Paulista de Futsal, a torcida levantou para homenagear um time que não ia entrar em quadra, mas que está no coração de todos. 2 garotos, acompanhados do mascote corintiano, trouxeram uma faixa em homenagem a Chapecoense. O ginásio todo se levantou para aplaudir, para em seguida soltar o grito. As homenagens continuaram quando os times entraram na quadra. Os capitães vieram juntos vestindo o uniforme da Chapecoense. O corintiano Davis com a camisa branca e Rodrigo do Magnus com a verde. Com eles veio também uma faixa em solidariedade às vítimas do trágico acidente. A dor de ver de repente alguém próximo partir é dura de suportar. Há menos de um mês, um dos personagens da decisão passou por isso. O goleiro Guita, do Corinthians, perdeu o filho Henrico, de 2 anos, vítima de uma parada respiratória. Uma dor insuperável. Mas o jogador é o exemplo de que a vida segue e tem que ser vivida. Por isso ele está na quadra, fazendo o que mais gosta, brigando para levar seu time ao título.
Depois de vencer o primeiro jogo por 4-2 em Sorocaba, um empate bastava para o Corinthians ser campeão. E o veterano Vander Carioca, de 40 anos, depois da jogada de Leandro Lino, fez 1-0 para o Timão. Depois de servir Vander Carioca, Leandro Lino foi o protagonista do lance do segundo gol. Uma bela jogada e um chutaço no ângulo. 2-0 do placar. O terceiro gol coube outra vez a Leandro Lino, que saiu na cara do gol e fez mais um. O 3-0 deixava o Corinthians com a mão na taça e a torcida já comemorava. A festa começou tão antes do jogo acabar que ainda teve tempo para mais um. Na jogada de folha, Vinícius Rocha ficou livre, só para empurrar e sacramentar a conquista corintiana. O Corinthians é campeão paulista, mas a temporada 2016 ainda não terminou. A partir da semana que vem, o Timão começa a decidir a Liga Nacional contra o mesmo Magnus Futsal. Se o time vai ser campeão de novo ou não, isso é uma outra história. O fato é que aqui no Parque São Jorge, a torcida corintiana sabia muito bem quem mais merecia ser homenageado. Guita foi o único jogador que teve o nome gritado pela torcida. O reconhecimento da superação e do esforço para continuar jogando. O máximo que Guita pôde fazer foi homenagear Henrico, levando a camisetinha que era do garoto quando foi receber o prêmio de melhor goleiro do campeonato. É uma simples homenagem para ele. A gente conversando com a minha esposa, a gente comentou, né, que a gente espera acontecer para a gente fazer a homenagem. Mas minha homenagem em vida dele foi amar ele, cuidar, dar o melhor que eu tinha, quanto eu, quanto a nossa família. Essa daqui é para você que adora um cinema e é apaixonado por futebol. Está acontecendo no Museu do Futebol, no Pacaembu, a 7ª edição do Cinefute. O repórter Alexandre Silvestre esteve lá para conferir as novidades deste ano. Debaixo das arquibancadas do estádio do Pacaembu, no Museu do Futebol, uma semana dedicada ao esporte mais popular do mundo na telona. Luzes, câmera e ação para a 7ª edição do Cinefute. Em destaque, ficções e histórias verídicas, nacionais e estrangeiras. A proposta é, mais uma vez, trazer para o cinema as histórias do futebol, contadas por vários diretores de vários países do mundo. O Cinefute é um festival internacional e nós sempre temos essa proposta, essa missão de dar prosseguimento a essa questão de aproximar o cinema dos nossos torcedores, levando a cultura do futebol num templo como esse, que é a cultura do futebol, que é o Museu do Futebol. São 2 filmes novos, né? Palmeiras campeão do século, né? E também o 1976, o ano da invasão corintiana, que vai celebrar os 40 anos daquele momento histórico de 76, quando o Corinthians foi enfrentar o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. Assim como tem o filme do Ivair também, com a presença forte dos torcedores da Portuguesa, o clube onde ele começou, né? Vamos ter uma homenagem ao Santos pelo centenário da Vila Belmiro, ou seja, a gente procura mesclar sempre a questão clubística com outros temas do futebol. Cinema, arte e competição. Os espectadores recebem uma cédula e votam nas melhores obras e produções. Os filmes são eleitos pelo voto popular, pelo público que comparece em todas as sessões, e através dessa avaliação nós vamos então definir os filmes vencedores do Cinefute 2016. Na sessão de ontem, homenagem a quem milita no futebol e que faz dele alavanca social para as novas gerações. A ex-atleta Ita Maia recebe placa e carinho pela dedicação em seu projeto social há 12 anos de pé em Guaianazes, extremo leste da capital paulista. Houve 3 convocações lá, uma delas se apresentou à seleção de base, ficou 2 semanas na Comari, né, ela tinha 13 anos e foi ao sub-15, né, na base. E foi muito importante, porque isso deu, né, uma alavancada no nosso trabalho e nos colocou também como referência. Hoje à noite é gratuito ao público. Por volta das 8h30, exibição de um filme sobre a épica invasão corintiana de 1976. No sábado, o encerramento da 7ª edição do Cinefute.
Semana difícil e de muita dor pelo acidente que vitimou quase que o time inteiro da Chapecoense e 2 dezenas de jornalistas esportivos. Um profundo drama da vida real que certamente será explorado pela indústria cinematográfica. Passado esse momento, que vai ser uma dor difícil, né, de curar e de sarar, um acidente assim mais trágico da história do futebol no Brasil, mas acredito que alguém vai se estimular a depois a contar essa história. Hoje a FIFA divulgou a lista dos 3 jogadores finalistas ao prêmio de melhor do mundo da FIFA. E um jogador aparece pela primeira vez entre os finalistas, para variar. O argentino Messi do Barcelona e o português Cristiano Ronaldo do Real Madrid estão entre os 3 finalistas. Mas a surpresa da vez foi o francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, vice-campeão da Champions League e da Eurocopa. E pela 12ª vez em 13 anos, a rainha Marta está entre as mulheres finalistas. Vencedora do prêmio em 5 oportunidades, a craque brasileira concorrerá este ano com a alemã Melanie Berhinger e a americana Carly Lloyd, atual dona do prêmio. Muito legal ver a Marta novamente entre as 6 finalistas, embora não acho que ela vai ganhar. Acho que não foi uma temporada assim que ela realmente tenha se destacado como a melhor, né? Mas ainda é uma jogadora muito brilhante. E entre os homens, Flávio, eu não estou surpreso de não ver o Neymar entre os 3 finalistas, não. Acho que o Cristiano Ronaldo fez uma boa temporada, o Messi também, para variar. E o Griezmann, poxa vida, quase que... Não, ele jogou muito. Muita gente só, não vi nada de anormal, não. Se tivesse não. O Neymar, tivesse o Suárez, que foi muito bem, Sim. Ok. Mas é o terceiro elemento, né? E acho que o Cristiano Ronaldo vai ganhar. Foi um ano, ele foi melhor que o Messi, acho. Acho que eu digo, não tenho convicção que ele foi, mas acho que ele vai ganhar. E o Griezmann está entre os melhores, sim. Eu acho que tá tudo ok. É um terceiro elemento. Sempre tem o terceiro elemento, né? Enquanto tiver esses 2 moços jogando aí, o pessoal tem que esperar. E aí depois sim, o Neymar tem reais condições de ser ganhador, o Griezmann, o Bale. Aí tem uma série de gente chegando com uma idade menor. Não podemos esquecer que o Neymar tem só 24 anos, né? O Griezmann também é um jogador jovem. Legal, tranquilo. Hoje também foram anunciados os 3 finalistas do Prêmio Puskás, dado ao gol mais bonito da temporada. E o corintiano Marlone está lá. O gol marcado contra o Cobresal na goleada pela Copa Libertadores é um dos finalistas. Além dele, concorrem a venezuelana Daniuska Rodrigues, pelo gol marcado contra a Colômbia no Sul-Americano Sub-17. O terceiro concorrente é o malaio Modfai Subri, pelo gol marcado vestindo a camisa do Penang Pha pela Superliga da Malásia. Tanto o vencedor do Prêmio Puskás quanto os vencedores da seleção do ano e dos prêmios de melhor do mundo serão anunciados na festa de gala da FIFA, que acontece no dia 9 de janeiro, aniversário dos meus bebês gêmeos. Só um detalhe, o gol do Neymar não está aí? Não. Tá sim. Esse gol do... São 10, não são... na verdade... Não, serão 10 e depois... Eram 10, ficaram 3. Então, os 10 eles vão para votação pela internet. Isso. E quem vota mais ganha. Não tem que ser necessariamente o gol mais bonito, sim o mais votado. Como foi o caso do Wellington Lira. A família dele votou lá, fizeram um esquema com computador. Eles mesmo confessaram que fizeram, burlaram e tal. Então agora vai ter 100 brasileiros lá. Por exemplo, esse gol aí, não achei que foi... Então, é isso que eu ia falar. Agora, esse sim, espécie de gol de fantasma, pô. É um efeito doido da bola, gol de fantasma. Então, a pergunta que eu ia fazer é justamente isso. Como é que o gol do Neymar não tá? Quer dizer, se é o gol mais bonito... campanha pelas redes sociais. Pois é isso. Se é o gol mais bonito... Quando você abre para a rede social... Tem que estar. Pelo menos entre os 3 tem que estar. Você corre o risco entre... Olha o gol, parece gol de fantasma. Olha o que essa bola faz. Aí entrou um fantasma. Olha o que ele faz com a bola. Olha lá. Né? Que isso, cara? É gol de fantasma. Isso aí para mim não dá o prêmio pro malaio, dá pro fantasma. Ave Maria, Gasparzinho. Entra o Gasparzinho lá e recebe. Mas então, quando você joga na rede social, é uma abertura, uma coisa pública, uma coisa democrática, mas é claro também que vale, como eu vou dizer, as pessoas terem paciência, você querer e tal, e às vezes até mutreta, como fizeram no caso do Lira lá, né? Aí é de cada um. Não necessariamente o melhor. E você tem que aceitar, já que o sistema é esse, um sistema aberto, faz parte do jogo. Campeonato Brasileiro. Primeiro foi o vice-presidente de futebol do Internacional, Fernando Carvalho, que na quarta-feira, numa declaração no mínimo infeliz, falou que o clube dele estava sendo prejudicado pelo adiamento da última rodada do Brasileirão.
Ontem, os jogadores do Colorado reuniram a imprensa para falar que não querem entrar em campo para enfrentar o Fluminense em jogo que pode definir a queda do time gaúcho para a segunda divisão. O presidente Vitório Pífero apoiou a decisão do grupo, mas isso foi visto como uma tentativa de manobra para uma futura virada de mesa. Em solidariedade a todos da Chapecoense, aos familiares das vítimas ou dos sobreviventes que se envolve a Chapecoense, a cidade de Chapecó. A gente quer dizer que se fala muita coisa, porém, para ser bem direto, não se compara situações e um momento mais do que excepcional e especial de tristeza. O campeonato fica nessa dúvida do que vai ou não acontecer, então a nossa manifestação do nosso sentimento real, independente de interesse, não tem interesse nenhum daqui, não tem tabela, não tem nada. A gente gostaria de deixar bem claro que, por uma questão de respeito e emocional, a gente não teria condições, isso a gente pode falar pela gente, de jogar essa última partida. O Internacional apoia a manifestação dos jogadores. Estamos, como todos que estão no futebol, enlutados, extremamente abalados por essa catástrofe que se abate sobre o futebol, com repercussão mundial. Não ter mais futebol em 2016. Como fazer, o que fazer, não sei. Estaria assinando amanhã um ofício à CBF, encaminhando o nosso pedido, como de outros clubes, no sentido que a Chapecoense não seja sujeita a rebaixamento nos anos de 2017, 18 e 19. Depois da polêmica que o assunto levantou, agora no fim da tarde, os jogadores do Inter vieram a público mais uma vez para esclarecer o assunto. Novamente, através do meia Alex, eles se pronunciaram. Nas palavras do Alex, queria reiterar, até porque ficou um mal entendido daquilo que a gente imaginava que tinha ficado claro. A gente não quer cancelar o campeonato nem melar o último jogo, tanto que falei em respeito a todos os envolvidos na tragédia chapecoense, jornalistas, famílias, se tiver, vamos jogar. Se tiver, vamos jogar, ele disse. Nada se compara ao sentimento. Disseram que a gente veio porque a diretoria nos pediu, obrigou. Isso não existe. A gente pode expor aquilo que a gente tem sentido. No momento que existiu a dúvida se o Inter se permitia ser rebaixado, a gente nunca se omitiu por esse campeonato horrível que a gente fez. A intenção era a sensibilidade do momento. Se todo mundo propusesse que não houvesse jogo, o Inter ia continuar ali, na tabela, e aceitar tudo que for decidido. Prosseguiu o Meia, um dos líderes do grupo. Mas não foi bem o que disse o presidente do Internacional. Ele foi bem claro, não teria a última rodada, mas o campeonato ficaria em aberto. Está me lembrando muito o governo brasileiro, que faz uma coisa e volta... Veja só, o egoísmo é uma característica humana, então não dá para você falar que o Internacional é egoísta. Mas dá para dizer que os dirigentes do Internacional são de um egoísmo fora do comum. Pior, de um oportunismo ridículo, de um oportunismo nojento, vergonhoso. Enquanto você viu lá o Atlético Nacional prestando aquela homenagem, dedicando, pedindo que o título ficasse com a Chapecoense, agora você viu aí o rival do Atlético Nacional, Independente Medellín, vai mandar fazer uma cópia da taça para presentear a Chapecoense. Não vai dar dele. Vai dar dele. O Internacional está preocupado com o rebaixamento e utilizar essa situação para se beneficiar. Primeiro o senhor Fernando Carvalho, que deu uma declaração vergonhosa, falando que o Inter vive uma tragédia particular, como se houvesse comparação da incompetência do Internacional com a dor das vítimas e familiares das vítimas desse acidente. Depois percebeu a bobagem que fez, voltou atrás, fez lá o meia-culpa e ainda assim disse que foi mal interpretado. Não existe má interpretação quando você disse, sabe, estamos prejudicados e temos a nossa... tragédia particular. Ele sabia muito bem o que ele estava falando, só não tinha a dimensão do que isso ia causar.
E aí o Internacional vem utilizar desse subterfúgio. Os jogadores, o Alex tá bom, tem credibilidade, vem falar, olha, fomos mal interpretados, mas o Inter está tentando achar um jeito de virar a mesa. A qualquer custo. Poxa vida, o Vasco caiu e voltou mais forte, foi campeão de uma Copa do Brasil, disputou uma quarta de final de Libertadores da América. O Grêmio caiu e se levantou, o Atlético Mineiro caiu e foi campeão da Libertadores, Corinthians caiu e foi campeão. Gente, que custa o Internacional disputar uma segunda divisão se cair? O Inter ainda precisa vencer o Fluminense fora e se o Sport empatar, o Inter se salva. Agora, enquanto o Atlético Nacional ganhou a simpatia, a admiração de todos os brasileiros, o Internacional com certeza, ou melhor, os dirigentes do Internacional, muito mal orientados, falta alguém para orientar esses cidadãos, está se tornando um clube mais odiado do futebol brasileiro. Verdade. Estou errado, Flávio? O Dinei deu hoje uma declaração que eu assino completamente embaixo. Mas só para sintetizar tudo que ele falou, ele chamou de tudo que os caras são mesmo, né? E com razão, parabéns, Dinei. Mas basicamente ele disse, eles são covardes, os jogadores são covardes. Não adianta, depois a torcida vem dizer, não, mas não foi o Internacional. Foi sim, quem representa o Internacional é o presidente. Quando você tem uma solenidade no Brasil, quem representa o Brasil é o presidente da República. Está falando em nome do clube. Eles foram eleitos, eles estão lá. Derrubem esses caras, tirem eles de lá hoje, até o final da semana. Que eles foram incompetentes, eles são oportunistas, covardes, eles querem de qualquer maneira que o campeonato seja melado, porque eles não tiveram competência de vencer dentro de campo. E os jogadores são covardes, sim. Eles estão abatidos, o adversário também. Todo outro mundo time de tá. futebol é o Fluminense, os jogadores do Fluminense também estão abatidos. Covardes, medrosos. Dinei, parabéns pelo que você falou. Eles são tudo aquilo que você falou e muito mais. Você precisa guardar o nome desses covardes aí e tratá-los com a devida vênia que se deve dar a covardes. Ou seja, fora dos times e tal, tirar esse cara de circulação, de covarde, de medroso, de chorão. Nós já estamos com o saco cheio no futebol brasileiro. A propósito dessa insensibilidade, egoísmo, que eu tenho claro para mim que você não pode colocar isso para um clube, né? São os dirigentes, não é o clube. Mas quem os jogadores também. Só para você ter uma ideia, sabe quando que o Internacional fez qualquer referência de condolência às vítimas? Nenhum. Hoje. Hoje? Hoje publicou no site alguma coisa. Nesse período em que estava todo mundo. Livrar é óbvio, para tentar, sabe, esse período todo de dor, ele tentou, levou o documento para a CTJD para virar a mesa. O Fernando Carvalho veio com aquela declaração de que o Internacional tem lá a sua tragédia particular. O presidente veio sugerir. É conversável também, né? Sim. Então é por isso, como tem antecedentes, então você já sabe que ele já tem. Agora, basicamente, eu não consigo ficar nessa história de não é o Internacional. Quem representa o Internacional são esses caras. Derrubem esses caras, então. Tirem do poder. Enquanto eles estiverem lá, eles representam o clube. Eles foram eleitos, eles estão lá. O torcedor não está representando o torcedor. Até acredito. Então façam um movimento pelas redes sociais, arrebentem com os caras. Arrebentem no sentido de tirem do poder. Arranquem os caras Tem que tirar os caras de lá. Aí eu vou dizer, isso não representa o Internacional. Até prova em contrário, quem representa o Internacional é o Pífero, é o Fernando Carvalho. Se eles dão essa declaração, estão dando em nome do Internacional. E os jogadores covardes estavam com o uniforme do Internacional. Então você que torce pro time, faz o seu protesto. Tira os caras de lá. É incrível. Veste a camisa da Chapecoense e vai a campo jogar, faça uma homenagem. Os caras fizeram uma gestão horrível, demitiram o Argel, demitiram o Falcão depois de 5 jogos, assinaram o contrato no sábado, você disse aqui, mandou embora na segunda, mandaram seus a 3 rodadas do final. E ainda, já é uma tragédia, na verdade, a gestão deles. Não bastasse essa incompetência clara, os caras demonstram uma incompetência também no sentido de aceitar a própria incompetência. É muito triste isso. Uma porcaria. Fizeram o campeonato inteiro e agora vem querer melar no final. Arranjar desculpa. Hoje foi dia de despedida na Ponte Preta. O Flávio Prata tá triste, tá chateado. Tudo bem. Tudo bem? Certo. O técnico Eduardo Batista concedeu uma entrevista coletiva para anunciar a saída do clube. Veja na reportagem do Felipe Sboril. Eduardo Batista não é mais o técnico da Ponte Preta. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, aqui em Campinas. O treinador agradeceu a postura da diretoria, que o liberou para alçar novos voos. Achei que era o momento de sair, né? Nós tínhamos um contrato até 2017, mas sempre eu tenho liberdade com o Vanderlei, com o Gustavo, com o Cazu. Sempre ficou claro que se tivesse alguma coisa que para mim fosse vantajoso, eu conversaria para tentar buscar alguma coisa.
a Ponte Preta não vai sofrer prejuízo, né? Tudo que foi colocado vai ser acertado, né? E eu sigo o meu caminho. A tendência é que Eduardo Batista assuma o Palmeiras daqui para frente. Ele recebeu um convite, mas ainda se recusou a dizer para onde vai. Não posso revelar, né? Porque não tem nada fechado, então é ruim. Tem algumas situações, né, importantes que, por isso, essa minha atitude de, né, me desligar para ficar tranquilo, né, envolve a minha família, envolve meus filhos, né, e é uma decisão que a gente tem que tomar com tranquilidade. Então, mas infelizmente eu não posso revelar nada. Eduardo Batista comentou sobre o bom momento que vive o Palmeiras e a dificuldade que pode ter pela frente em 2017. O profissional que vai entrar lá, né, vai pegar, lógico, um clube organizado, financeiramente alto, um time montado, né, jogadores de alto nível, torcida apaixonada que lota o estádio, né, mas vai pegar uma responsabilidade imensa, né, e o profissional que o Palmeiras escolher, né, tem que estar pronto para tudo isso, tem que saber de tudo isso e ter a tranquilidade para chegar e fazer. Quem tem as notícias do Palmeiras, destino de Eduardo Batista, é o repórter Alexandre Silvestre. Só está faltando o campeão brasileiro de 2016 anunciar oficialmente o novo treinador do Palmeiras, que será o Eduardo Batista. Ele se desligou da Ponte Preta hoje pela manhã, está a caminho da Sociedade Esportiva Palmeiras, será o comandante daqui para frente, trará consigo um assistente técnico e uma das preocupações da diretoria é remontar a comissão técnica permanente da equipe profissional do Palmeiras de futebol, uma vez que o Alberto Valentim pediu demissão, vai alçar voo solo como técnico de futebol, provavelmente comandando a equipe do Red Bull no ano que vem. Outra pendência, a renovação de contrato de um dos responsáveis pela formatação e contratação desse elenco vencedor na temporada de 2016, o Alexandre Matos, cujo contrato com o Palmeiras termina agora no final da temporada. Sondagens já começam a aparecer, como por exemplo a do Atlético Mineiro. O técnico Cuca se reapresenta com os jogadores na semana que vem, na terça-feira. A preparação nessa última rodada para o jogo do dia 11, não nesse domingo, no próximo, diante do Vitória da Bahia, a despedida de Cuca, e nesse jogo tanto Palmeiras quanto Vitória pretendem utilizar a camisa da Chapecoense. O Palmeiras usando a camisa verde, uniforme número 1, e o Vitória a camisa branca, uniforme número 2. Tudo isso só depende do aval da CBF. E não tem por que a CBF falar não, né, Flávio? Não, acho que não. Ela tá entrando no esquema. A CBF não contraria nada. Ela só não está querendo que não tenha o jogo Chapecoense e Atlético. Deve ser algum esquema de dinheiro aí que não está, mas acaba dando certo. Saída do Eduardo Batista da Ponte normal, ele está sendo muito sondado, ele foi muito digno, ele já teve proposta do Corinthians, já teve outras sondagens e ficou durante todo o campeonato. Mas não foi Doriva. Mas para o Corinthians ele disse que ia concluir o contrato com a Ponte Preta, né? Agora no final do ano. Não era até o final do ano que vem? Tá tudo bem, ele não foi Doriva, ele foi tudo certinho. Fez mais do que se imaginava, era 46 pontos, foi a 50, tá ótimo. Tem que seguir a vida dele, está recebendo muitas propostas. Palmeiras vai ter dificuldade de substituir o Cuca, aliás, esse é o grande desafio do Eduardo, porque o Cuca tinha uma certa autonomia, né, por tudo que ele conquistou, e o Eduardo não está começando, mas não tem autonomia do Cuca. Ainda falta o título. Claro, seria importante ele ligar pro Cuca, bater um papo para sentir, ele é inteligente, vai fazer isso. Boa sorte para o Eduardo Batista, a Ponte já fixou o Príncipe Felipe, o Felipe Moreira. Tá tudo bem? Príncipe Felipe? Príncipe Felipe. Quando assume a Ponte Preta, você ganha um certo grau de realeza, né? Ele chegou-se a falar no Marcelo Cabo, do Atlético de Goiás, mas fica o Príncipe Felipe, tá tudo bem. Só tem Campeonato Paulista no começo do ano também, não precisa tanto, né? E o Felipe pode fazer um trabalho bacana e aí ele segue quando entrar os campeonatos que valem para valer mesmo. Parafraseando um amigo meu, né? Príncipe Felipe, agora vai. Mesmo, não tem problema nenhum, não tá tudo bem. Boa sorte para o Eduardo Batista. Falar do São Paulo, que conforme decisão da diretoria, os jogadores seguem de folga, só voltarão aos treinos na próxima semana. Um assunto que tem causado grande expectativa é com relação à apresentação oficial do técnico Rogério Ceni. Alexandre Silvestre tem as informações.
Com toda essa tragédia e o adiamento da última rodada do Campeonato Brasileiro, a diretoria do São Paulo decidiu fracionar as férias dos jogadores que estão de folga, retornam aos treinamentos no CT da Barra Funda na próxima terça-feira, visando o último compromisso da equipe no ano, jogo contra o Santa Cruz dia 11, marcado neste momento para o estádio do Pacaembu. Se o São Paulo vencer o Santa Cruz, garante vaga independentemente de outros resultados na Copa Sul-Americana do ano que vem. Está indefinida, por enquanto, a data da apresentação do novo técnico, o Rogério Ceni, talvez entre quarta e sexta-feira da semana que vem. Rogério Ceni está planejando trazer um estrangeiro para assistente técnico dele, para se juntar ao Pintado aqui na comissão técnica do São Paulo. O nome do rapaz é Michael Beale, especialista em treinamentos, especialista em fileiras de base, atuou por muitos anos na base do Chelsea e de 2012 até agora trabalhava no Liverpool da Inglaterra. Eu acho sensacional. Ele pode ter sido precipitado, mas não é bobo, né? Não, é sensacional porque metodologia de treinamento, o Rogério, claro, está começando agora, vai adquirir, mas ainda não tem, e esse rapaz tem, ele é especialista nisso. E é muito normal que o treinamento seja ministrado por um auxiliar. É uma coisa, fazia muito claro, é uma coisa de absoluta evolução e é uma maneira de você trazer a sabedoria tática de lá de fora aqui para o nosso futebol. É uma maneira de se fazer, é bacana. Gosto muito da ideia, tomara que vire realmente. O Rogério ainda nem foi apresentado, mas temos que admitir que já começa bem. Bem, inteligente. Ninguém tem dúvida da inteligência do Rogério, né? Não, mas traz algo novo. Claro. Traz algo novo, inteligente, moderno. Não expõe tanto o rapaz, né? Não é o técnico. E ele vai assumir, mas o rapaz vai mostrar todo o conhecimento. E o Rogério vai aprender, e vai assimilar e vai passar adiante. E é algo que já existe lá fora. Né? Novo para nós aqui. Normal. É que aqui a gente está sempre um pouquinho atrasado, uns 20 anos, 30. O Santos segue se preparando para enfrentar o América Mineiro em jogo que pode garantir o vice-campeonato brasileiro desde que o Peixe ganhe o jogo e o Flamengo não vença o Atlético Paranaense. O treino de hoje teve como destaque a entrevista coletiva do goleiro Vanderlei. Veja com Adriano Dolfi. Boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos segue a sua rotina de treinamentos. Bem verdade que as atividades estão sendo fechadas à imprensa por conta do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. Mesmo assim, o goleiro Vanderlei falou sobre a vaga garantida à Copa Libertadores no próximo ano e o confronto na outra semana contra o América Mineiro. A gente vai fazer uma grande partida, eu tenho certeza, procurar vencer, independente do resultado do Flamengo que aconteça lá, vamos buscar o nosso melhor, né? E se conseguir também a segunda colocação, até porque também vai ter uma competição financeira a mais para o clube. Todas as equipes entram no Campeonato Brasileiro não só para ser campeão, mas para buscar também uma vaga na Libertadores, né? Que é o campeonato mais importante do continente e toda equipe quer esse título. A gente espera estar forte, com a equipe bem equilibrada, com a manutenção, como disse, da maioria dos jogadores da comissão técnica, para fazer uma grande competição e, como o Santos é tão grande, buscar o título. O Camisa 1 também se posicionou a respeito do acidente aéreo com o time da Chapecoense e mostrou-se bastante chateado com a perda de colegas de profissão. Muito triste, né? Até agora está difícil de acreditar, né, no que aconteceu, de assimilar. Se para a gente está tão difícil assim, imagine para os familiares, para todas as pessoas que estavam envolvidas nesse acidente, né? Além de atletas da situação, a gente tinha amigos, né? Eu mesmo tinha o Sérgio Manuel, o Gil, o Denner, que eu joguei junto, o Danilo, que a gente sempre estava conversando depois dos jogos. Fica o nosso pesar aí e dizer que a gente está em oração para as famílias, né? Para todas as pessoas envolvidas, não só os jogadores, mas o pessoal da imprensa também acabou falecendo, os tripulantes. É dar conforto e estar orando pelas famílias, né? Não tem muito nem o que falar nesse momento. É um momento difícil, a gente vê a comoção que foi no mundo inteiro aí, né? Mas a gente torce que todos possam estar superando aí, que Deus possa estar confortando suas famílias e seus corações. É a nossa torcida nesse momento. Ainda com chances de conseguir uma vaga na Libertadores, o Corinthians segue se preparando para se despedir do Brasileirão domingo, dia 11, contra o Cruzeiro no Mineirão. O repórter Osmar Garrafa tem as informações do Timão. É isso, Michele. O Corinthians trabalha com duas prioridades nessa semana. Uma delas é acertar a equipe que no domingo da outra semana volta a campo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte na sequência do Campeonato Brasileiro. É o Corinthians brigando por vaga na pré-Libertadores. A outra preocupação está definir de que forma a equipe vai homenagear as vítimas do voo da Chapecoense.
E não está descartada, inclusive, a possibilidade do Corinthians, em Belo Horizonte, no domingo da outra semana, vestir a cor do rival Palmeiras, o verde da Chapecoense. Uma medida já confirmada é que o diretor de marketing do clube, Gustavo Herbeta, está viajando para Chapecó, aonde amanhã estará participando do velório coletivo das vítimas do acidente de Medellín com o voo da Chapecoense. O presidente Roberto de Andrade será representado então por Gustavo Herbeta. A definição se o Corinthians vai ou não jogar de verde contra o Cruzeiro no domingo da outra semana não foi definida, mas a diretoria não se mostrou nem um pouco incomodada com essa possibilidade. Essa definição deve acontecer somente na próxima semana. Sobre o Corinthians conquistar vaga para a pré-Libertadores, como é sabido, não basta apenas vencer o Cruzeiro. O Timão torce por um tropeço, ou seja, um empate do Atlético Paranaense ou então do Botafogo. E com uma combinação de vitória, aí sim o Corinthians garante vaga na pré-Libertadores. Sobre reforços, comentou-se que Leandro Damião, que está no Flamengo, poderá reforçar o clube na próxima temporada. A diretoria não confirma esta informação. O que se sabe neste momento é que o meio-atacante Wagner, ex-Fluminense e Cruzeiro, que tinha praticamente tudo certo com o Corinthians, ainda não conseguiu a sua liberação do futebol chinês e a negociação não evoluiu nos últimos dias. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Não vou me alongar. O Corinthians já jogou de grená em homenagem ao Torino nos anos 50. Poderia muito bem jogar de verde, seria um ato de grandeza. Não jogará de verde, jogará com a cor da Chapecoense, que por acaso é verde. É verde. É isso aí. Isso é grandeza, mas aí cada um sabe de si. Bom, o Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Lembrando que domingo às 9h tem mesa redonda com entrevista inédita e exclusiva do técnico Tite e a presença de Paulo Nobre, presidente do Verdão. Nós voltamos na segunda. Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Um abraço. Até já no Jornal da Gazeta. Tchau.